Agora vamos analisar o crânio de Friedrich Chesa. Outro perfil de crânio que a gente consegue perceber que a testa tem uma inclinação forte para trás. Olha que interessante, né? Muito comum nos jogadores de futebol. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo dos jogadores, eu analiso todos esses jogadores ali um pouco mais focado na nuca e no corpo. Aqui eu estou falando um pouco mais de algumas características diferentes, né? Então, a testa, geralmente, dos jogadores de futebol, ela é um pouco mais inclinada para trás, né? Principalmente os atacantes. Olha que interessante. Ó, ela é reduzida ou inclinada para trás. Ó, tá vendo? É um padrão muito forte. Assim também grandes lutadores, né? Pessoas que passam por certas performances que elas exigem um pouco mais de controle emocional em meio ao caos, né? Você tem uma certa pressão mental enquanto você tem que pensar e agir, muitas vezes rapidamente, mas também gerenciam muito dos dados que chegam através dos sentidos, tem uma velocidade maior para perceber os ambientes ao redor, estímulo físico, sensorial, né? Gerenciamento da dor, o desconforto, a escassez de recurso. Pessoas com a testa um pouco mais reduzida, inclinada para trás, elas costumam ser muito boas com estímulo, né? Com a gestão do corpo, dos ambientes ao redor, elas sentem os ambientes um pouco mais, tem uma intuição muitas vezes mais forte. É aquele tipo de pessoa que às vezes você está olhando e você olha para a nuca da pessoa, ela vira e olha, como se ela sentisse que você estivesse olhando para ela, né? Então, pessoas com a testa mais reduzida, elas costumam ter um lado sensitivo mais aguçado. É interessantíssimo, né? Quando treinam muito tempo, o corpo acabam se tornando mestres do corpo e da mente. Pessoas que passam muito tempo, né, treinando o corpo e tem esse tipo de testa, pode crer que quando passa as 10.000 horas, essa pessoa atingiu um nível de controle mental muito alto. Lembra disso? Tem uma capacidade enorme de ser descontrolado mentalmente, né, as emoções mais afloradas, mas quando treina, trabalha, se tornam os mais duros e cascudos mentalmente. É aquele perfil de pessoa que antes era um pouco brava, ou um pouco estressada, agitada, e aí começou a fazer algum tipo de treino, ficou ali por um tempo, a pessoa hoje é serena, tranquila, leve, suave, sabe? É interessante. Eles podem falar bastante também, né? Dependendo aí do ambiente. Então são muito expressivos, né? Com o rosto, com o corpo, sempre tem movimento. A mente não gosta de ficar se focando num ponto específico por tempo demais, lógica demais, muita técnica, muito dado. Não, a mente tem que extravasar com movimento, muitas vezes se pôr em risco, em perigo, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de sentir as emoções, né? Gostam de se pôr numa montanha-russa, por exemplo? Geralmente, esse perfil de pessoa ou tem muito medo, são as que mais reagem, aquelas que desmaiam muitas vezes, né? Ou são aquelas pessoas que anseiam por isso, tem um desejo por sentir, sacou? Então, só deixando esse pequeno dado, isso em homens e mulheres, só que nas mulheres pega um pouco mais. Olha só, né? Mas observando esse jogador aqui, se você conhece, ele é um cara muito frio, muito técnico, muito lógico, ou um pouco mais expressivo, né? Um pouco mais reativo, né? O rosto acaba se expressando bastante em campo, né? O corpo, os braços, a pessoa movimenta, gesticula pra caramba. E os jogadores de futebol fazem muito isso, já percebeu? Né? Eles gesticulam, são muito expressivos, estão sempre falando em campo, né? Tem até canais aí que são um pouco mais focados em traduzir o que o jogador falou à distância, assim a câmera pega, o cara vai traduzindo, né? Vai vendo a linguagem labial ali. Então os jogadores, eles têm muito da expressão, né? Muito dessa coisa da energia, do movimento, da trincheira, da guerra, né? Outro de orelha pequena, tá vendo? Todos que eu vou mostrando aqui, eles têm muitas características semelhantes. É o filtro social que eu explico, tá vendo? Existe um filtro, é a nossa estratégia biológica.
não são os líderes, os reptilianos, o que quer que você pense. Não, é a nossa natureza selecionando, né. Tem pessoas que têm mais genética de guerreiro realmente, tem pessoas que têm mais genética de ferreiro, de técnico, de detalhe. Tem pessoas que têm mais genética de intelectual, de mago, né, criativo, filosófico, espiritual. Tem pessoas que são híbridos entre essas capacidades. Então a nossa estratégia biológica garantindo a sobrevivência do coletivo. Cada indivíduo está conectado ao todo. A sociedade depende do indivíduo, o indivíduo depende da sociedade. A sociedade é um reflexo do indivíduo, né? Então, todos os esportes, performances, quando você vê uma pessoa fazendo algo específico, pensa, parte genética, parte o ambiente. Em parte essa pessoa já tem uma predisposição para isso, mas em parte também ela se desenvolveu em um ambiente que a expôs a esse tipo de performance. Ela gastou tempo ali, aquilo criou regiões dentro da mente dela. Ela é boa para fazer aquilo não é à toa. Parte herança genética, parte o trabalho em cima, né? Então não adianta nada você não ter genética e não criar regiões neurais em cima de certas performances que aprimoram essa genética. Extrai o melhor dela, né?